uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, fala conosco essa noite, remove todas as barreiras, ó Pai, em nome de Jesus. Todo espírito roubador da Tua palavra, de distração, caia por terra. Unja, Senhor, e abençoa a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Remove tudo aquilo que não provém de Ti e me capacita, Senhor, nesse momento, Senhor, e me ajuda a ser um instrumento de bênção nas Tuas mãos, para abençoar a vida do Teu povo. Eu declaro a minha total dependência de Ti e entrego essa mensagem, Pai, em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor. Esses dias Deus tem falado muito sobre fogo, né? O tema da mensagem dessa noite é fogo de Deus. Glórias ao Senhor. E nós lemos aqui um texto que relata a chegada de Paulo, o apóstolo Paulo, a uma ilha chamada Malta. Mas nesse texto existe um contexto de tudo que estava acontecendo para ele chegar até ali. Então, nesse contexto, quando Paulo ele chega em Jerusalém depois da sua terceira viagem missionária, muitos judeus eles se levantam contra Paulo, acusando de ele ter profanado o templo em Jerusalém, porque enquanto Paulo andava ali pela cidade de Jerusalém, ele levou consigo um cidadão de Éfeso, chamado Trófimo. E esses homens, esses judeus pensaram que Paulo entrou no templo com esse homem, só que isso não aconteceu. Então os judeus tentaram de todas as formas ali matar Paulo, chamando ele de herege. E para que Paulo não fosse morto pelos judeus, irmãos, Paulo ele fica sob a custódia de Roma durante 2 anos em Cesareia. Mas enquanto Paulo está ali em Cesareia, sob a custódia de soldados romanos, os judeus estão fazendo pressão, porque queriam julgar a Paulo ali em Jerusalém, julgá-lo, condená-lo e matá-lo. Essa era a vontade dos judeus. Então Paulo, diante daquela pressão, ele faz uso da sua cidadania romana, e ele apela para César. E diz a palavra do Senhor que a autoridade estava julgando ele, falou: já que você apelou para César você irá. Só que nisso tudo existia a mão do Senhor. No capítulo 23 e no versículo 11, capítulo 23 de Atos, versículo 11, diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Glórias ao Senhor. Então Deus tinha um propósito nisso tudo, né? Então Paulo é enviado de navio para Roma. E depois de deixar a ilha de Creta, irmãos, Paulo e os seus companheiros que estavam ali no navio com ele, naufragam perto dessa ilha de Malta, diante de uma forte tempestade. Ok? Então o navio ele se perde totalmente, mas nenhum que está ali com Paulo morre. Uns se salvam nadando, outros pegam em madeiras e colocam ali, os que não sabiam nadar, e todos se salvam chegando a essa ilha. Aí você chega no capítulo 28, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos. Por causa do que, irmãos?
da chuva que caía e por causa do frio. Então eles chegam ali naquela ilha, náufragos, já chegam da água, né? Já devia estar gelada, estava chovendo por causa da tempestade e está frio. Talvez chegaram ali no inverno. E a primeira coisa que eles fizeram foi acender uma fogueira, ok, para aquele povo. Algumas lições aqui do texto, irmãos. A nossa fidelidade a Deus não nos isenta de passar por algumas adversidades, tempestades e ventos contrários na nossa caminhada de fé com o Senhor. Eu aprendo aqui também que nós até podemos passar por situações difíceis, mas Deus sempre estará conosco. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara. A palavra do Senhor diz que eles estavam ali já pensando que iam morrer naquele navio. E durante a noite, eu imagino Paulo orando, e o Senhor enviou um anjo para acalmar o coração de Paulo, para confirmar os propósitos de Deus. No capítulo 27, no versículo 23 e 24. No versículo 24 ele diz, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Glórias ao Senhor. Todos chegaram vivos naquela cidade, naquela ilha. Amém, irmãos? E eu aprendo aqui também. Eu estou correndo porque eu tenho que falar muita coisa, tá? Isso aqui é só a introdução, então estou correndo um pouquinho. Eu aprendo aqui que as circunstâncias da nossa vida não têm poder de nos mudar. Mas nós, como igreja de Jesus Cristo, Deus, Ele é capaz de nos dar poder para que nós sejamos instrumentos de mudança onde quer que nós estejamos. Ok? As circunstâncias não têm poder de nos mudar, mas nós, como igreja do Senhor nessa terra, com a ajuda de Deus, temos poder para mudar as circunstâncias. Em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Essa palavra que receber poder fala sobre você receber habilidade, você receber capacidade sobrenatural para mudar as circunstâncias. Glórias ao Senhor. Então o primeiro ponto que eu quero tocar aqui dentro desse texto é que essa ilha de Malta, ela representa o mundo. E o mundo, irmãos, é frio. Eles chegaram ali naquela ilha, estava chovendo e era frio, estava frio. O mundo é frio. Essa ilha representa o mundo. Mas em que sentido, pastor, essa ilha representa o mundo? No sentido da indiferença que o mundo tem. No sentido do distanciamento das pessoas. No sentido da insensibilidade que as pessoas têm, do egoísmo. As pessoas não se importam umas com as outras. Isso fala de descaso, isso fala de desamor. O mundo é frio. Ok? As pessoas do mundo são frias. O mundo é frio, o coração das pessoas é frio. Ok? Para você ter uma ideia, eu vou dar alguns exemplos aqui. Alguns anos atrás, no Dia dos Pais, estava a família do meu padrasto reunida, né, minhas primas, junto com o pai, estavam preparando para fazer o almoço, né, do Dia dos Pais. E eles moravam perto do Extra, eles queriam fazer à tarde um cachorro quente. E o pai ia sair para comprar ketchup, comprar algumas coisas para fazer o cachorro quente. E quando ele estava saindo, a filha dele esqueceu de pedir algo para ele. Então ele estava já saindo de carro e ela foi atrás dele. E quando ela foi atrás dele, ela viu um cara já com uma arma apontada na cabeça dele, deu um tiro na cabeça dele. E ela ainda tentou correr e ele deu tiro também nas costas dela. Então morreu o pai e a filha no Dia dos Pais, no mesmo dia. E aí o que aconteceu? Ele trabalhava com joias, ele era político. Ele tinha uma casa, um apartamento do outro lado de Nova Iguaçu. Ele tinha um bom carro, ele tinha uma boa casa, ele tinha bens.
Então no dia que eles estão lá velando o corpo, que eles estão lá enterrando, o pai e a filha, as outras duas irmãs que ficaram, estavam brigando com quem ficava com o apartamento, com quem ficava com o carro, com quem ficava com as joias. E no momento que era para estar ali chorando a morte, a perda, eles estavam se preocupando com o que queriam ganhar. Porque o mundo é frio, o mundo é indiferente, o mundo é insensível. Outra coisa, irmãos, aquela tragédia lá em Teresópolis, que teve aquela chuvarada e morreu um monte de gente. As pessoas se aproveitaram da dor, da desgraça dos outros para saquear a casa. E na época, eles começaram a vender, porque estava faltando comida, estava faltando água, estava vendendo a água em preços exorbitantes. Porque o mundo é frio, o mundo é insensível, ok? E diz a palavra do Senhor lá em Mateus 24, versículo 12, que porque aumentaria a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria de quase todos. Mas lá em Romanos também, capítulo 2, diz que nós não devemos nos conformar com esse presente século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. O mundo é frio, mas a gente não deve se moldar como os valores, como as atitudes do mundo, como igreja do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é como se combate o frio. Como que se combate o frio, irmãos? Com calor. Sim ou não? Sim. Os habitantes da ilha viram lá os náufragos. Então eles perceberam que eles tinham de fazer algo para combater o frio. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui. O fogo, irmãos, ele vence o frio. O fogo, ele, bem diferente do frio, porque o frio se agrada da desgraça dos outros, mas o fogo não. O fogo é inimigo do frio. O fogo é o oposto do frio. O fogo dissipa as trevas. O fogo anima. O fogo aquece. O fogo aproxima as pessoas. Vocês viram aqui no final do culto, aqui no final do louvor, como Deus tocou e as pessoas estavam se abraçando ali? O fogo aproxima as pessoas. Experimenta você num dia de frio, você fazer lá uma fogueira no lugar frio à noite, você vai ver que as pessoas vão se aproximar de você para se aquecer do frio. Então o fogo anima, o fogo aproxima, o fogo aquece. O fogo aqui, irmãos, ele representa o revestimento do Espírito Santo. Deus deseja revestir a mim e a você com esse fogo. Isso fala de unção, isso fala de capacitação, de uma habilidade sobrenatural que Ele deseja colocar em nós para nos capacitar a operar mudanças. A igreja foi levantada por Deus, irmãos, nessa terra, para ser um agente de mudança, para ser um agente de transformação. E sempre que Deus deseja trazer mudança, sabe quem Ele usa? A sua igreja, para trazer mudança e transformação na terra. Glórias ao Senhor. Então a palavra de Deus, irmãos, quando a gente olha para ela, está repleta de pessoas que foram capacitadas por Deus para mudar circunstâncias que elas viviam. Por exemplo, Gideão, ele foi capacitado por Deus, irmãos, para libertar o seu povo da opressão dos midianitas. Davi, ele foi capacitado por Deus para vencer o gigante Golias, que estava ali afrontando o exército de Israel. Salomão, ele foi capacitado a fazer um templo majestoso para o Senhor. Deus o capacitou com sabedoria.
Moisés foi capacitado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, para mudar aquela situação. E eu não sei qual seja a circunstância contrária que você esteja vivendo hoje, mas o que eu quero te dizer essa noite, que o Senhor Jesus deseja te capacitar e te usar como agente de mudança, onde quer que você esteja. O fogo é maravilhoso, porque o fogo, ele dissipa, ele vence a frieza espiritual. O fogo de Deus, ele vence o desânimo. E eu quero perguntar para os irmãos aqui, quem precisa do fogo de Deus sobre a sua vida? Essa noite, glórias ao Senhor. Eu me lembro uma vez que terminou um culto, acho que era o culto de domingo, lá na igrejinha. Aí chamaram a gente, eu fui com um grupo, porque tinha um rapaz que estava endemoniado, para a gente orar por ele. Nós saímos lá com um grupo, fomos lá na casa da irmã da igreja, e o menino era filho de um pai de santo, enteado de um pai de santo. E quando a gente chegou dentro da casa, ele já foi escorregando para debaixo da mesa e ficando endemoniado. Ele não tinha cigarro na boca, mas ele ficava fumando. Ele não tinha cavanhaque, mas ele ficava mexendo no cavanhaque dele. E a gente começou a orar. Começamos a orar, a repreender aqueles demônios. Aí saía um, entrava outro. Ele ficava assim, apontando para o céu. Aí saía um, entrava outro, e o demônio ficava zombando da gente. Falando assim, ó, não adianta que eu não vou sair, você está perdendo seu tempo. E ficamos ali orando, e saía um demônio, vinha outro, ele estava cansando. E eu falei, Senhor, e aí? A tua palavra diz que os teus servos não são confundidos nem envergonhados. E aí Deus me lembrou de uma experiência que nós tivemos no retiro. Quando nós estávamos orando, começamos a bater palma. Fogo veio sobre os irmãos lá, eles não conseguiram ficar em pé. Aí eu falei, irmãos, vamos glorificar a Deus e vamos começar a bater palma. Irmãos, naquela noite, quando eu fiz assim, a minha mão foi com pressão e queimou. Quando começamos a glorificar e a bater palmas, eu senti aquela pressão. Ele começou a rolar no chão, falando, está me queimando. E falou, eu te odeio. E saiu. Porque o diabo não pode contra o fogo de Deus. E o fogo de Deus é capaz de mudar as circunstâncias. Deus é aquele que nos capacita como instrumento de mudança. Terceiro ponto. Deus está à procura de pessoas que sejam colaboradores com o seu fogo. Glórias ao Senhor. Você vai ver aqui no texto que eles vão lá, recebem, os náufragos fazem uma fogueira, né? Está aquecendo. Só que Paulo, querendo ajudar, querendo manter o fogo aceso, ele vai lá e começa a catar gravetos. Ele pega um monte de graveto e ele vai colocando ali para aquecer aquele fogo. Está chovendo, está frio. Então ele começa a pegar esse graveto. Eu imagino que ele começa a secar alguns gravetos que estão molhados, com dificuldade, e vai botando no fogo para alimentar o fogo. Porque Paulo queria ser um cooperador do fogo. Irmãos, como que se acende um fogo de uma fogueira? Lembrando lá que a lenha e os gravetos estavam molhados, amém? Então se acende um fogo, uma fogueira, com bastante esforço, com bastante dedicação, com bastante perseverança. E o fogo ele começa, vocês já viram aqueles filmes antigos que vem aqueles índios, né? Aí pega aqueles monte de gravetinha e fica lá, né? Aí sopra, né? Eles dobram o joelho no chão. É assim, eles dobram o joelho no chão e começam a botar o gravetinho. E aí quando está acendendo fogo, eles vão lá embaixo, ó, e sopram, e fica soprando até acender o fogo, né? É preciso ajoelhar e soprar, irmãos. Sem ajoelhar,
e sem se dobrar, o fogo não pega. Sem colocar o rosto no pó, o fogo não pega. E você aprende que o fogo, ele é totalmente oposto do orgulho. Porque para acender o fogo você tem que descer. O fogo precisa ser nutrido, o fogo precisa ser alimentado continuamente, porque se o fogo não for nutrido e alimentado, ele se apaga. Às vezes o nosso casamento fica morno, né, irmãos? Não é verdade? Às vezes o marido precisa trazer alguns gravetinhos, né? Né, maridão? Às vezes é preciso comprar umas flores para a mulher, convidá-la para sair. São gravetos para alimentar o fogo. Às vezes a esposa, ela está tão preocupada em cuidar da casa, cuidar de tantas coisas. Às vezes é bom, né, se arrumar, ficar bonitona para o seu marido. Preparar a melhor comida, a comida que ele gosta para fazer. São gravetinhos para acender o fogo. Não é verdade? Deixa eu falar de alguns gravetos aqui, irmãos. O grupo familiar do Francisco, ele fez um aniversário escondido para o irmão Celso. Celso não queria, depois da perda do filho, né? Não queria mais celebrar aniversário. E aí foram fazer um grupo familiar normal, como outro qualquer. De repente, quando ele chega lá, tá todos os irmãos lá, tem bolo, tem um monte de coisa. E a lágrima do Celso começou a rolar, irmãos. É o fogo que aqueceu o coração dele. Um gravetinho. Um gravetinho. Esses dias a irmã, na quarta-feira passada, semana passada eu mandei uma mensagem de voz, falando para a irmã Cláudia lá do nosso grupo. Falou que ela era importante, que fazia falta. Coisa simples. E ela está trabalhando direto. Na quarta-feira ela estava aqui, irmãos. Um gravetinho fez a diferença. E na terça-feira ontem, nós fizemos o grupo familiar lá no Gabriel. Ela veio do serviço, chegou tarde e foi direto para o Gabriel, porque um gravetinho foi lançado e o coração dela se acendeu. Eu me lembro que estava conversando com a Renata lá, né, na secretaria, né, Renata? E a gente contando as experiências, contando a dela, eu contando as minhas. E Deus acendeu um fogo no coração dela. E ela passou a ver os cultos e ela falou comigo hoje de manhã, não foi, Renata? Poxa, eu fui lá no grupo familiar, lá onde que está o Márcio. E eles me receberam tão bem. E Deus começa a acender um fogo. Por causa de um gravetinho. Um gravetinho. Eu não sei, irmãos, se vocês sabem disso, mas quando começou essas reuniões de oração segunda-feira, era um tempo que estava tendo muita seca, o poço lá de casa secou. Então eu chegava em casa, eu ia para casa da minha sogra, pegava água no carrinho, ia para casa, depois ia para lá, tomava banho, pegava mais água e levava para casa. Ninguém estava sabendo, a gente passando maior luta, e minha esposa levando para lá roupa, levando para lá um monte de coisa. Tudo que a gente fazia, a gente ia para lá. Os cultos, meu irmão, eu chegava em casa e ia correndo para a casa da minha sogra, passava a roupa lá, porque a gente estava sem água, não tinha condições financeiras no momento de fazer um poço, né? Aí vizinho está vendo que você não tem água, mas o mundo é frio. Familiares estão vendo que você está precisando de água. E tem poço, mas não chega para você, você está precisando. Poxa, liga aqui, enche a tua caixa. Porque o mundo é frio. Aí o Rogério ficou quantas vezes indo lá em casa levando bombom e levando bomba lá com o Carlinho para encher a minha caixa. E nada. Porque às vezes levava 2, 3 vezes por semana, mas não dava. Não é verdade? Aí os irmãos começaram a ficar incomodados.
Eles começaram a se reunir longe da gente. E de repente, nós resolvemos o seguinte: nós vamos furar um poço para o Senhor. E aí o negócio pegou porque veio Lúcia e Francisco do outro grupo, veio Gilmar, e veio os irmãos do meu grupo familiar, Rogério, Rafael, e tantos outros, Gabriel e Carlinho. Irmãos, gastaram mais de 5 mil reais. Falou, vamos separar, vamos passar um para o outro aqui, cada um paga um pouquinho. Botaram lá encanamento, botaram a bomba, a melhor bomba, e furaram o meu poço, e eu tenho água. Graças a Deus. Eles não botaram um gravetinho, não, botaram uma tora. Isso é vida na vida. Isso aquece os corações. Glórias ao Senhor. Quando você traz 1 quilo de alimento e bota lá na ação social para abençoar uma família, você está botando um gravetinho lá para abençoar uma família. Quando, irmãos, o grupo familiar se une para pegar um irmão que está desempregado e pagar uma conta dele, isso é um fogo, isso é um gravetinho que aquece o coração, que mostra que você ama, que mostra que você se importa com o irmão. Glórias ao Senhor. Eu me lembro a Estela contando, Estela veio para cá, primeiro dia, os irmãos da introdução receberam ela com tanto carinho, receberam ela com tanto amor, que ela falou, isso me marcaram, me impactaram, aqueceram o meu coração. Eu me senti importante. Um gravetinho. Um gravetinho. Glórias ao Senhor. Toda vez que você se dispõe a vir numa segunda-feira e orar por esse ministério, por essa casa, por essa obra, você está trazendo o teu gravetinho para acender o fogo. Deus está falando com pessoas aqui. Deus conta contigo como cooperador desse fogo. Fala para o teu irmão aí. Deus conta contigo para cooperador desse fogo. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Tá? Deus está mandando um fogo para esse lugar. Tá bom? Uma pequena faísca. Ela incendeia uma grande floresta. Tá bom? Então está saindo alguns fogos, está saindo algumas faíscas por aí. Tá? Deus está operando. Tá ok? Porque Deus vai incendiar essa igreja. Tá? Deus já está incendiando meu coração, meu irmão. Glórias ao Senhor por isso. Pequenos gestos de amor, pequenos gestos de carinho, é demonstração que você se importa com alguém. Isso aquece os corações. Gravetos. E aí você, né? Eu quero participar desse fogo. Eu quero também ser um instrumento, né, para aquecer esse fogo. Não quer, Itamar? Você não quer ser um instrumento? Vamos aquecer o fogo. Quarto ponto, irmãos. Quando você se dispõe a fazer isso, a serpente fará de tudo para que você não seja um colaborador do fogo. Olha o que diz no versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Querido, a serpente é um animal frio. Ela odeia o calor. Ela odeia o fogo. A serpente é inimiga do fogo. A serpente, ela quer aniquilar o fogo. Mas o fogo tem poder de aniquilar a serpente. Então, enquanto Paulo está ali, cooperando com o fogo, recolhendo um feixe de gravetos, alimentando o fogo, uma serpente venenosa vem e morde a mão dele, fica agarrada. Mão fala, irmãos, de instrumento de trabalho. Mão fala de serviço.
Mão fala de autoridade. Mão fala de governo. O objetivo do diabo, o objetivo da serpente é nos paralisar, porque o veneno, ele paralisa a pessoa. Depois a cobra vem e mata. Então, o objetivo do diabo é nos paralisar, é nos envenenar e nos impedir de sermos cooperadores do fogo. Quem está dizendo, quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. A serpente sabe que quando nós agimos em amor, isso a derrota. A serpente quer impedir que o fogo ele se acenda nesse lugar. Mas a palavra do Senhor diz que o próprio fogo destruiu a serpente, porque há poder no fogo. No versículo 4 e 5 diz o seguinte: quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Glórias ao Senhor. Paulo simplesmente ele fez o quê? Ele sacudiu lá em cima do fogo e a serpente foi destruída pelo fogo. Glórias ao Senhor. Por isso que em Lucas 10, 19 diz o seguinte: que eis aí vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra das trevas, e nada vos causará dano. Deus tem nos dado autoridade. Glórias ao Senhor. E no versículo 6 ele diz o seguinte: mas eles esperavam que ele viesse a inchar e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Os moradores daquela ilha, irmãos, já tinham visto isso várias e várias vezes, pessoas sendo picadas por víboras, por cobras, inchar e morrer. Pouco tempo depois. E é interessante porque são aquelas pessoas que não cooperam com fogo. São aquelas pessoas que muitas vezes tentam ainda apagar o fogo. Já viu esse tipo de pessoa? São os profetas do inferno. Né? Que olha para uma pessoa, a pessoa é cooperador do fogo, está sendo um instrumento da mão de Deus, está trazendo seus gravetos, está fazendo a diferença, mas está passando por lutas, está passando por estreito, está passando por um aperto, está passando por uma adversidade. E as pessoas começam a olhar para ele e falam assim: está passando por isso porque é pecado. Deus está pesando a mão sobre ele. Ele não vai suportar muito tempo. Dessa vez ele cai. Já viu que existem pessoas que estão doidas para ver a nossa derrota? Teve uma vez, eu estava passando uma luta, tinha acontecido problema com meu filho mais uma vez, né? Aí foram lá no meu grupo familiar. Mas não foram lá para o grupo familiar para ouvir a palavra, não. Foram para ver como é que eu estava. Se eu estava bem. Mas se deram mal, que naquele dia Deus me usou muito, naquele lugar. E aí as pessoas começam a olhar: olha, daqui a algum minuto ele vai morrer, ele vai inchar e vai morrer. Aí passou alguns minutos, passou 15 minutos, passou meia hora, passou 1 hora, passou 2 horas e nada aconteceu. Glórias ao Senhor. Então eles mudaram o parecer. Já não olhavam mais como, poxa, um assassino, pô, saiu do naufrágio. E a víbora, ele está parecendo um Deus. Mas eu quero te dizer, querido, nós não somos Deus, mas nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer coisa não. Nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Né? Aí a víbora tentou matar Paulo, só que Paulo não sofreu dano nenhum, porque ele era um cooperador do fogo, porque ele tinha fogo na vida dele, irmão. Tinha fogo. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Antes do mês de abril, Deus falou assim: olha, você vai jejuar. Eu já estava jejuando pela vida do meu filho. Ele falou: você vai jejuar, fazer jejum de televisão, junto com o jejum que você já está fazendo. E eu a princípio queria resistir, mas eu
percebi a direção de Deus e falei, vou fazer. Começou o mês de abril. Quarta-feira o culto foi uma bênção, quinta-feira o grupo familiar foi tranquilo. Cheguei em casa. Aquele sentimento de morte, uma coisa ruim, eu falei para minha esposa, poxa, estou sentindo algo ruim, vai acontecer algo ruim. Ela, isso aí é coisa da tua cabeça. E naquela semana, porque o mês de abril foi o mês que eu fui consagrado, que eu fui ordenado. Dia 7 de abril. E dia 7 de abril caiu na sexta-feira. Então fui trabalhar na sexta-feira, né? Estou lá, trabalhando tranquilo. De repente, na hora do almoço, minha esposa me liga, desesperado, pedindo para me orar pelo Gabriel, porque naquele dia, o diabo tentou matar meu filho. E durante a semana, minha mãe tinha tido um sonho, que eu estava ministrando aqui nesse altar, e de repente eu me calava. Eu não conseguia mais pregar. Ela levantava no meio do culto e ela repreendia Satanás. Satanás, solta a boca dele. E minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Começou a orar, a interceder por mim. E o que aconteceu? Quando minha esposa contou, eu falei, olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada não, vamos orar. Eu já entreguei Gabriel, meu irmão. E o coração estava em paz. E eu estava preparado para aquele momento, que Deus me preparou. E começamos a orar, começamos a repreender. Caiu tudo por terra. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração. Ele queria matar o teu filho no dia da tua consagração, para você ficar com raiva de Deus, para você abandonar o ministério, para destruir o teu casamento, para ficar marcado para o resto da sua vida. É isso que o diabo queria fazer. E aí o que aconteceu, irmãos? O plano dele frustrou. Só que no outro dia, a gente acordou lá, meu padrasto foi procurar o unozinho dele, velhinho. Cadê o unozinho? Roubaram. E aí minha mãe ficou desanimada. Falou, vou deixar esse negócio de grupo familiar, né? Porque a picada da serpente é para nos paralisar, de alguma forma. O diabo está querendo nos parar. Só que a gente tem que fazer assim, ó, chacoalhar e continuar sendo cooperadores com o fogo de Deus. Tá? E aí minha mãe ficou desanimada. E aí eu contei para ela, sabe por que roubou o teu carro? Porque o carro ficou lá não sei quantos anos, irmãos. É porque já que eu não consegui de uma área, então eu vou atacar em outra. A gente começou a ir, porque o carro é para ele levar a gente lá para, né, para dentro da barroca, lá para casa da... De alguma forma tem que desanimar a gente. Aí eu falei, na primeira semana eu não mandei zap para ninguém. Eu falei, não vou chamar ninguém, eu vou ir a pé, porque eu estou mandando um sinal, eu estou mandando uma mensagem para o inferno. Ainda que eu tenha que ir a pé, eu vou, mas eu não paro a obra. Que o grupo está crescendo, estamos preparando para multiplicar, e o diabo está querendo nos parar. Aí passou aquela semana, minha esposa teve um sonho. O diabo falando para ela, olha, mostrava ela tomando uma água e descendo como algo queimando ela, e depois a minha filha estava se alimentando, e minha filha caindo como se tivesse comido e engasgado. E aí o diabo falava para mim no sonho, eu vi as duas passando mal, o diabo falava comigo, eu quero ver você saindo dessa agora. Aí saímos num culto aqui, ela ficou chateada com certas coisas, o diabo lançou uma seta no coração dela, para tentar envenenar o coração dela, ela abandonar o ministério. No outro dia tinha reunião de oração com o grupo lá em casa. E aí a Lu começou a trazer uma palavra, eu entrei no meio também, e Deus ministrou o coração dela, renovou ela, caiu por terra o veneno da serpente. Dias depois, a minha filha ficou com estomatite. Ficou 2 dias sem comer nada. Aí durante a noite, enquanto ela não dormia, eu botei a mão na barriga dela, minha esposa, começamos a orar. Começamos a orar em línguas, queimando. E no outro dia ela começou a se alimentar de novo, Deus restaurou a saúde dela. Mas deixa eu contar aqui, né? Tentou matar meu filho, roubou o carro da minha mãe. Não é isso? Hoje morreu o Fusca do meu padrasto. Morreu.
Mas deixa eu falar uma coisa. Olha o que Deus faz. Depois disso tudo, o meu irmão está voltando para a casa do Senhor. E lá no serviço dele, eles vão agregar um carro que ele vai tirar. Não é isso? Enquanto vão pagando, ele vai pagando o carro dele, ele vai pegar o carro dele, que é bem melhor do que aquele Uno velho, e vai dar para minha mãe. Toma, diabo, que você não pode parar os propósitos de Deus. Que o diabo ele quer nos paralisar, irmãos. Glórias ao Senhor. Deus não só frustra os planos do diabo, da serpente, como também mudou as circunstâncias daquele lugar. Através da vida de Paulo. Olha o que acontece, versículos 7 a 10. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio, e Paulo foi visitá-lo. E orando, o que ele fez? O lugar onde que foi mordido, né, que o diabo queria parar ele foi lá e impôs as mãos. E ele curou o pai de Públio, ele curou todos que estavam com enfermidade naquele lugar. Ele mudou as circunstâncias daquele lugar. Porque Paulo tinha fogo. E o fogo destrói a serpente. Fogo anula o veneno da serpente.